Bem-vindos à live número 144 das Sextas-feiras Ímpares. Hoje eu trago aqui uma live, primeiro num contexto bem diferente, num contexto especial. Estamos aqui na sala da Figueira da Foz. Esta entrevista, esta live, esta sessão, como quisermos chamar este vídeo, ele está a ser gravado no dia 28 de maio, portanto vocês estão a ver isto no YouTube no dia 29, portanto no dia anterior. Não estou hoje em live, porquê? Não estou em live porque vamos estar aqui nesta sala de formação, vocês vão poder agora ver aqui um bocadinho nas imagens, ó, mostra aí Pacheco, temos aí uma segunda câmara, sim. Estamos então aqui na nossa sala de formação. Amanhã vamos ter a nossa imersão Cloud Code na prática. Vão ser 2 dias onde vamos estar aqui no Vibe Coding a construir aplicações e sistemas para a malta poder usar aí nos seus negócios. Mas olha, então hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, é a Beatriz, ela trabalha connosco no nosso grupo de empresas, não só na Spartans, mas também na parte de infoprodução, e o tema que nós vos trazemos aqui hoje é um tema que eu acho que é extremamente pertinente, muito importante, já vão perceber porquê, que tem a ver com a parte das vendas, a parte comercial aqui dentro dos negócios. Então olha, para começarmos, Bia, queres falar aqui um bocadinho quem é que tu és, quem é que é a Beatriz, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Sim. Antes de mais, obrigado também, porque é um prazer também estar aqui nesta sexta ímpar falando da parte comercial. Sim, então eu sou a Beatriz, trabalho também aqui há cerca de 3 anos, aqui nas empresas. 3 anos, Bia. 3 anos, Caraças. é verdade. E Parece que passo foi ontem. aqui, exatamente, passa rápido. Já aprendi muita coisa nestes últimos 3 anos e sim, ou seja, faço a parte comercial, aqui a nível de serviços. E tem sido um percurso muito interessante, aprendi imenso nestes últimos 3 anos e pronto, e hoje estamos aqui para também falar um bocadinho sobre isso. Sim. E quais é que são as principais questões nesta área, sim. 3 anos, Bia, tu estás a trabalhar connosco há 3 anos, a agência faz esta semana 7 anos, quer isto dizer que nós vivemos 4 anos, já estás a ver que eu estou a fugir ao script. Isto é assim, a gente monta aqui um script e agora o Roberto vai fugir ao script. Mas nós tivemos basicamente 4 anos sem comercial e imagina, isso claro que reflete-se depois nos resultados daquilo que foi a empresa durante os 4 anos. Tu perguntares, Roberto, a empresa cresceu durante 4 anos? Cresceu, tanto é que ela estava viva quando tu entraste e tal, mas a verdade é que as coisas têm crescido de uma forma completamente diferente a partir do momento que a gente dá prioridade à questão comercial que antigamente nós efetivamente não dávamos. Então durante muitos anos, acho que esse foi um erro grande que eu tive, que foi acreditar que a coisa mais importante que nós tínhamos dentro da empresa era entregar o melhor produto possível ao nosso cliente. E isso não quer dizer que hoje eu não pense que isso é algo prioritário e importante. Nós temos que ter muito brio e temos que fazer muito bem aquilo que nós fazemos, mas eu punha o comercial, esta questão aqui das vendas em si, punha num segundo plano, estás a ver? O meu foco estava totalmente na entrega do produto e não tanto no comercial, e isso fez com que a empresa tivesse crescido muito mais lento em determinados momentos da empresa. E a verdade é que, a partir do momento em que temos alguém dedicado como tu, não é? Esta parte aqui das vendas, as coisas acontecem e, sei lá, só este ano de 2026, não é? Nós estamos a 28 Sim. de maio de 2026, quando estamos a gravar isto, nós mandamos 110, 120 propostas este ano já, não é? Sim, para este aí, ano tivemos... Eu sei que eram 100, batemos nas 100 para aí há 15 dias atrás, Sim, não é? há 15 dias atrás, exatamente. Já devemos estar para aí nas 110, Sim. 115 Sim. talvez. No ano passado isso era a nossa realidade mais ou menos no final do ano. Acho que chegamos às 150 e este ano chegamos a meio do ano, estamos a acabar o primeiro trimestre e isso já é a nossa realidade ao final de 3 meses de trabalho. Eu fui ver os primeiros 2 anos de empresa, nós mandamos tipo 30 propostas. Exato, pouco Imagina, volume, não é? em 2 anos tu mandaste 30 propostas, Sim. versus tu em 5 meses, não é? Estamos a fechar agora o 5º mês, mandaste 120. Exato, portanto, é isso. Os resultados, há uma correlação. Portanto, não é possível eu vender mais sem eu apresentar mais vezes o meu produto. Portanto, há aqui uma correlação direta. Então, hoje eu posso vos dizer, malta, com toda a confiança, que o departamento comercial é, sem qualquer tipo de dúvida, o departamento mais importante da nossa empresa. E isto não quer dizer que, alguém dizer isto, não quer dizer que os outros departamentos são negligenciados ou que os outros têm que ser mais ou menos e o que importa é vender e depois entregar qualquer coisa. Não é isso que eu estou a dizer de todo, mas não podem negligenciar as vendas à medida que vão melhorando também o vosso produto e tudo mais. Aí acho que isso é um inegociável também. Porque, não é? Se a gente vender e depois temos mau feedback dos clientes,
ou até mesmo se vendermos e os clientes não nos recomprarem, não é? Ou não ficarem connosco durante muito tempo, por muito que eu venda, isso também pouco ou nada nos vai servir, não é? Sim, e também é um ciclo porque se o cliente sai e colocas novos clientes, acaba sempre por andar naquele ciclo vicioso em que não consegues ter um crescimento porque efetivamente metes clientes, mas ao mesmo tempo também eles saem. Estão a sair e portanto não cresces, não é? É um ciclo, exato. Estás só... crescimento, exatamente. Olha, Bia, vamos falar acima de tudo sobre a parte comercial, muito focada em serviços, mas também podemos depois falar um bocadinho de infoprodutos. Eu, como sabes, eu tenho lidado muito com freelancers, não é? Ao longo dos últimos anos por causa do programa do ProLancer e nós aqui quando falamos de comercial há sempre realidades diferentes e há empresas que podem ter um departamento de comercial com uma pessoa totalmente focada no departamento ou várias pessoas focadas no departamento, mas depois há outras empresas mais pequenas ou até os freelancers que têm que assumir muitas das vezes um pouco de tudo, não é? Portanto, tem que ser o financeiro, tem que ser o comercial, tem que ser a operação, tem que ser o técnico que resolve problemas, tem que ser a senhora da limpeza também e assim vamos, não é? Tem que resolver realmente tudo. Começamos por aí. Se tu tivesses, para essas pessoas aí que normalmente têm tipo 1 hora do seu dia no máximo por dia para trabalhar do comercial, o que é que tu achas que é tipo não negociável para essas pessoas? O que é que elas se deveriam focar durante essa hora? Só tivesse 1 hora para fazer o teu trabalho? Certo, eu acho que o mais importante acima de tudo é pesquisar sobre quem é o meu cliente ideal, para quem é que eu posso vender, focar e não tentar vender a toda a gente, porque esse é o maior problema, e nessa hora eu focaria em encontrar esse tipo de cliente ideal, tentar reunir o máximo de informação sobre aquele negócio e fazer prospecção sobre essas mesmas leads, para que tivesse depois resultado efetivamente, mas eu focaria-me em basicamente perceber, ok, para quem é que eu quero vender, e depois disso, nessa hora que eu teria diariamente, então focar em prospecção a frio, enfim, prospectar esses clientes para fechar negócio. Sim. Sei. Portanto, e ocupar essa hora, não é? Se só tens 1 hora, sim, tipo, exato. Não tenho leads, então não vou fazer nada, mais que não seja, vai para a parte da prospecção. Agora vamos falar também sobre isso, eu tenho aqui um guiãozinho com algumas perguntas, às vezes vou furar aqui o guião. Mas é uma coisa que nós também vamos falar, não é? A diferença entre uma lead mais fria e uma lead mais quente. Vamos já lá. Tá. Diz-me uma coisa, às vezes a malta confunde aqui alguns conceitos, termos, relativamente à parte do trabalho de um comercial. Portanto, existe o papel do closer, existe um papel do SDR, existe o papel do account manager. Como é que tu defines estes três e como é que tu os distingues? O que é um closer, um SDR e um account manager? Não estou a entender. Certo. Então, o SDR é a pessoa que basicamente vai qualificar a lead, ou seja, muitas vezes também é esta pessoa que faz a prospecção das leads. Depois o closer é o responsável de fechar esse processo comercial, ou seja, o SDR entrega essas mesmas leads, esses mesmos contactos qualificados. Que no teu caso faz os dois papéis, exato, não é? Exato, mas que muitas vezes também é uma realidade que não é possível para muitos negócios, não é? E a pessoa faz o SDR e o closer, mas efetivamente o closer é mais focado em fechar a venda, não é? Em fazer, ou seja, aquele contacto e o fecho, e depois o account manager acaba por ser um bocadinho, não vou dizer o pós-venda, mas é a pessoa que vai levar um bocadinho o processo do cliente na parte mais operacional. Sim. Já não entra tanto aqui na parte da venda em si, portanto o account ele entra quando a venda está feita, não é? Sim, Portanto, mas que também é muito importante depois para possíveis upsells e algo desse género, também é uma pessoa muito importante e tem um papel fundamental nesse sentido, sim. Certo. Tá. Então todo o processo começa sempre pelo SDR, do SDR e vamos para o fechamento, então é aí que entra o closer, no teu caso tu fazes os dois papéis, não é? Às vezes também entra no closer, no closer entra também a Ana, não é? Pode entrar, mas normalmente no processo inicial é mais tu e depois passa para alguém da equipa, também às vezes pode ser nessa parte aí de fechamento de leads e depois o account já é mais para a operação tratar, si, não é? Exatamente. Olha, tu assim daquilo que são os processos comerciais que vais conhecendo, do que tens visto também noutras empresas, noutros contextos, o que te chega aos ouvidos, qual é que tu achas que são assim aqueles pontos onde a malta mais erra no processo comercial, ou os erros clássicos e até que se calhar alguns tu cometeste no passado e foste aprendendo com eles, que alguém que trabalha num departamento comercial pode cometer? Certo, eu acho que é muitas vezes focar em... eu acho que o erro mais crasso é tentar vender então para toda a gente, é esse o principal erro, ou seja, as pessoas querem vender muito, mas não percebem para quem é que vão vender, ou qual é o serviço muitas vezes também que vão oferecer. Pois. Isso é um erro. Principalmente na prospecção a frio, exatamente, principalmente na prospecção a frio. Quando já existe, lá está, aqui geração de leads e todo outro processo comercial e as leads chegam de outra forma, já é todo um cenário diferente, mas quando muitas vezes é prospecção a frio, vejo muitas vezes a pessoa não sabe muito bem para quem é que vai
vai vender, o que é que vai vender, e isso é um erro. E também é um erro focar muito também no serviço e não naquilo que tu podes oferecer ou qual é o diferencial do teu serviço, neste caso, Pois. para o teu cliente. Eu vejo muito que às vezes na área comercial, e eu também já fui essa pessoa, focar muito mais ok, este é o meu serviço e pouco o que é que eu posso Pois. melhorar no teu negócio. Não é? Focar O mais que é na que- característica do e serviço não do que no tanto benefício. exatamente, do que neste caso no serviço e pouco no benefício. Isso é um problema. Por isso acredito que esse é o principal problema, e depois também é a falta de volume, ou seja, muitas vezes certo. as pessoas são um bocadinho preguiçosas, não é? E vou Ou enviar, preguiçosos ou não têm processo, ou às não vezes, têm não é? processo, exatamente, ou demoram muito também a fazer propostas comerciais. Isso também eu vejo muito em departamentos comerciais, que Isso é é de um género. problema. Para muitas empresas isso é um problema, porque a proposta é muito personalizada e muitas vezes a empresa também não percebe isso, por isso enviam com pouca quantidade, por isso também não fecham tão bem, ou é um problema muito grande no departamento comercial quando não existe esta agilidade, diria eu, de enviar uma proposta comercial. Pois, Sim, isso também é um isso. problema. Sim. Tu, se pudéssemos falar assim, quais é que tu, no teu entender, são as leads mais difíceis de trabalhar? Tipo aquelas leads que já ligas meio que desmotivada, Certo. não é? Sim, ou seja, essas leads são tipicamente de outbound, ou seja, são leads que muitas vezes não têm qualquer tipo de conhecimento daquilo que é o serviço. Portanto, para quem não sabe, o outbound é a pessoa que ainda não nos pediu nada, mas está a receber um contacto. Exatamente, ou seja, muitas vezes isso é cold calling, o típico cold calling, e-mail a frio também, ou seja, pessoas que não conhecem de todo e tu vais prospectar a frio. Inbound, lá está, tem muito relacionado então leads que são geradas pelo marketing, ou basicamente o cliente é que vem até ti, ou de certa forma. Por isso são muito mais difíceis as leads de outbound, porque muitas vezes elas chegam até a área comercial sem qualquer contexto do teu serviço, da forma como tu podes ajudar, por isso é muito mais difícil, porque tu, e as pessoas odeiam tipicamente exato, essas calls, sim, não é? e porque ninguém gosta disso, porque nos últimos anos também tem uma conotação muito complicada, não é? Por causa das chamadas a frio e tudo mais, e efetivamente sim. E normalmente tem uma taxa de conversão também muito inferior, porque lá está, não tem um interesse manifestado lá de lá, não é? E acho que acima de tudo a taxa, ou seja, desde a taxa de conversão também é muito baixa. Sim. Porquê? Porque a pessoa, como demora mais tempo a ter essa visão de como é que o serviço pode ajudar, o momento de decisão é muito mais longo, ou seja, o ciclo de decisão é mais longo. Tipicamente o processo comercial também é mais longo. Por exemplo. Nós, enquanto empresa, nós enquanto agência, nós servimos muitos clientes, uma das nossas especializações é a geração de leads. Então muitas vezes nós fazemos dezenas, centenas ou até milhares, depende do cliente que nós tenhamos, de leads por mês para os nossos clientes, e isto por todo o lado por onde eu passei, com todos os projetos com que eu trabalhei de leads, há sempre aquela, entre aspas, guerra entre o comercial e o marketing, não é? Portanto, do lado do marketing, nós estamos a gerar leads com qualidade, a copy está afinada, o público está afinado, está tudo impecável, o comercial é que não liga, o comercial é... E depois, do outro lado, ouvimos a mesma conversa, sim, a mesma versão. que é o comercial a dizer, mas as leads do marketing é que são desqualificadas, as pessoas não atendem, as pessoas estão, sei lá, têm idade superior, ou nem sequer estão no país, ou nem sequer não sei o quê. Então existe esta eterna guerra entre comercial, guerra entre aspas, e depois também, se calhar em algumas empresas realmente deve ser uma guerra, outras no nosso caso é mais tranquilo. Mas para ti, enquanto comercial, quando olhas assim, tipo, para a lead perfeita que te pode chegar, o que é que para ti é a lead perfeita que o marketing te pode gerar? Porque depois o marketing, não é? Lá podem fazer o que eles quiserem em termos de contexto que vão buscar da pessoa, mas o que é que seria para ti os pontos perfeitos que uma lead deveria ter para tu conseguires fazer o trabalho muito mais rápido e muito melhor feito? Sim, a lead perfeita para mim é basicamente a lead que chega e sabe exatamente qual é a tua oferta, qual é o teu posicionamento e que dor é que tu possivelmente vais resolver. Portanto, o marketing tem que fazer boa landing page, apresentar bem o produto, um bom copy, lá está o foco no benefício, a explicar muito bem qual é a oferta do serviço, e a partir daí, se a lead entendeu essa parte, a pessoa já quer, não é? Tipo, eu já quero aquilo. A pessoa já sabe que tu consegues ajudar naquela parte. Isso para mim é a lead perfeita. Eu simplesmente depois acabo por trabalhar outras vertentes, mas à partida isso para mim é a lead perfeita. Pronto, se vier com um bocadinho mais de contexto, sei lá, o formulário ter mais algumas perguntas de qualificação, para tu entenderes o contexto da pessoa perfeito. Exato. Se o marketing te puder mandar os parâmetros, os ATMs, não é? Nós também fazemos isso. Exatamente. De onde é que a lead veio? Se veio do Google, se veio do Facebook. Se veio do Facebook, qual é que foi o criativo que viu?
Sim. Tudo é informação para ti, para trabalhares, não é? Sim, sim, e porque também é mesmo muito importante esta parte então do marketing com a parte comercial, porque muitas vezes esses formulários acabam por dar muito contexto para a área comercial. Quando a área comercial vai falar com a lead, já tem todo um contexto que foi muitas vezes passado através desses formulários, através das UTMs, não é? Que está nos contextos, o cliente já nos procurou ou simplesmente viu um anúncio e chegou até nós. Pronto, como é que foi todo o processo até chegar até a área comercial, e isso é fundamental para quem está a trabalhar na área comercial, sim. Eu acho que, imagina, eu estou sempre muito mais do lado, não é? Ou historicamente eu estive sempre muito mais do lado do marketing, não é? Da parte da geração, e a mim sempre me soava muito a preguiça quando me diziam de lá, tipo, geramos 100 leads. E da parte comercial a gente ouvia, tipo, mas as leads são todas desqualificadas. Certo. É? Tu achas que isso normalmente é uma desculpa de preguiçoso, ou realmente, na maioria dos casos em que tu viste isto acontecer, realmente era, não nada a ver, tipo, realmente estão a trazer leads de contexto que não tem nada a ver? Certo. Eu acho que muitas vezes é o preguiçoso, porque o que acontece, diria 90% das vezes, é que, ou seja, a área comercial liga uma vez, o cliente não atende e não liga mais e atribui desqualificado, não é? E muitas vezes a pessoa se calhar não atendeu porque estava num momento da vida que estava a fazer outra coisa. Podia ser o cliente perfeito. E podia ser o cliente perfeito, lá está, mas muitas vezes nós somos um bocadinho preguiçosos, não é? E não atendeu, já não quero nada e vou desqualificar. Errado, e acho que esse é o maior problema nesta parte de qualificar depois uma lead, é fazer, eu acho que deves tentar pelo menos 3 vezes, até ter algum output ou alguma resposta do cliente. Se não tiveres, aí se calhar podes desqualificar, mas sem isso não acho que faça sentido. Okay. Eu liguei várias vezes, a pessoa não atendeu e aí faz sentido desqualificar. Até posso deixar uma mensagem, ou seja, uma coisa interessante é tentar contactar por outros meios. Por outros canais, não é? Exatamente, outros liguei, canais. agora vou mandar WhatsApp, vou mandar e-mail, vou mandar se tiver, e-mail, não é? Porque às vezes a pessoa não usa muito aquele canal, não é? Então aí já é outra história, sim. Ok, portanto, digamos assim, que outros parâmetros é que tu podes dizer que, tipo, olha, por causa disto a lead é desqualificada? Portanto, a questão do não me atende, exato, não é? Não reage em nenhum dos canais, desqualifiquei, mas que outras coisas podem acontecer então numa lead para tu dizeres, tipo, olha, esta lead é desqualificada, não é qualificada para o nosso serviço? Exato, ou seja, muitas vezes é a parte quando tu ligas e fazes a pré-qualificação, o tal SDR que nós falamos, é muitas vezes a pessoa, tu fazes algumas questões que consegues retirar que a pessoa muitas vezes não tem condição financeira ou mesmo a nível estrutural não está para preparada avançar, para o serviço, para o teu serviço. E consegues identificar isso com algumas perguntas-chave. E aí também já podes qualificar. Quando a pessoa, falando aqui um bocadinho no nosso caso da Smart Ads, não tem algum posicionamento digital, é muito difícil nós conseguirmos com o nosso serviço muito especializado em performance. Nem o site tem. Exatamente, não é possível. Só se a pessoa tiver condição financeira e nós podemos recomendar outras sugestões, pode trabalhar connosco. Mas quando não existe isso, é muito difícil e a partida não é o momento para avançar e é desqualificada para o nosso serviço. Ou não tem estrutura, ou não tem ninguém que possa dar prioridade, por exemplo, uma questão de serviço. Mas não temos ninguém para ligar às leads. Não faz sentido, a gente vai estar a torrar dinheiro, vamos estar a gerar leads que depois ninguém vai contactar. Sim, isso também é verdade. Sim. E esta questão aqui do contactar as leads, no mundo ideal, o que é que tu achas que é o tempo certo para a gente contactar as leads? Como é que normalmente tu olhas para essa questão? Pronto, nós devemos contactar as leads pelo menos em 24 horas, muitas vezes não é possível, mas hoje em dia com a inteligência artificial, com as automações, com um bom CRM, conseguimos mandar sempre uma mensagem do WhatsApp, um e-mail, enfim, fazer um primeiro contacto. Então isso já não é uma desculpa de não contactei. E também, porque as 24 horas? Porque nos serviços, tipicamente, a pessoa quando vai te procurar já procurou outras soluções também. E isto é um bocadinho o jogo de que quem dá a resposta primeiro e quem leva o cliente à solução mais rápido, acaba tipicamente por puxar mais rápido. Então é por isso que é muito importante teres este contacto rápido com o cliente para teres probabilidade de fechar, porque efetivamente ele já procurou outra solução, muito provavelmente. E às vezes, isto acontece-nos muitas vezes, que é o cliente está ativamente à procura e é o primeiro a chegar que vai ficar com o cliente. Exato. Não é? Porque se tu demoras um dia a responder às vezes a um determinado cliente e ele pediu o orçamento a 3, ele já tem 2 orçamentos, tu ligas, ele já escolheu. Exato, já fez a sua escolha. Curiosidade, já te aconteceu isso? De tipo, estás a ligar para uma lead em que tu à partida dizias assim, isto não vai dar em nada, e a gente conseguiu fechar o cliente? Sim, já aconteceu.
leads que às vezes eu acho que não têm muito potencial, e efetivamente vou ligar e a pessoa às vezes, pronto, também preenche uns dados assim um bocadinho bem nossos. E, dá pouco contexto às vezes, pouco contexto, e às vezes nós achamos, deu pouco contexto, às vezes até diz que não tem estrutura, não é? Tipo, não tenho, sei lá, o Inafatura não sei o quê, mas até tem capacidade financeira tem capacidade financeira, exato, porque parecendo ou não, muitas vezes isso é um fator muito importante. Claro. Simplesmente a pessoa não tem conhecimento de como é que pode, por exemplo, investir em marketing e dinamizar o seu departamento, mas tem o outro lado da moeda, que tem dinheiro para investir. Então nós podemos ajudar, e já aconteceu essa situação em que a pessoa não tinha estrutura, mas tem dinheiro, então nós conseguimos dar essa ajuda, dar esse auxílio, mas foi preciso, lá está, qualificar nesse sentido. O teu papel aí nesse caso, imagina, o teu papel nesse caso aí é mais ou menos passares confiança à pessoa, não é? E também explicares o processo. Porque às vezes as pessoas acham, às vezes não têm noção sequer. Imagina, no nosso caso, nós precisamos que o cliente invista em anúncios, não é? Exato. E às vezes estamos a falar de centenas de euros, às vezes estamos a falar de milhares, às vezes estamos a falar de dezenas de milhares. E muitas das vezes o cliente, quando nós fazemos esta pergunta, ele não tem um nível de consciência alto, e ele diz, quanto é que queres investir em marketing, não é? Quanto é que queres investir nos anúncios ou no que é? Às vezes o cliente não tem clareza, não tem conhecimento para te dizer um número, ele não sabe se 1000 é muito ou se é pouco, ou se 10.000 é muito ou se é pouco, portanto ele não tem essa clareza. Então o teu papel também acaba muito por ser esse de explicar como é que funciona o processo. E a questão dos resultados, Bia, isso é uma coisa que, menina, mas porque eu deves ouvir isto, que eu ouvi isto muitas vezes a minha, que é, eu não me importo de investir 1 milhão, desde que eu tenha retorno. Como é que é esta questão? Sim, isso é literalmente das coisas que perguntam sempre, principalmente nesta área então da publicidade online. Isto é alguém que não tem um nível de consciência alto, está um nível de consciência muito baixo. Porque acham que muitas vezes é aquela questão de vou investir e pronto, e vou ter resultado imediato. Eu até costumo comparar muitas vezes com o mercado das ações, não é? Ou seja, eu sei que existem ações de mercado, sei que todos os dias é volátil, não é? Eu posso investir, mas eu vou tomar decisões com base em números, não é? E vou estar sempre a adaptar, não é? Ou coloco mais, ou coloco menos, mas pronto, é um bocadinho um jogo de longo prazo também. E eu acho super engraçado, porque eu comparo com esta área da performance, que é igual. Ou seja, vou fazer anúncios, não é? Também o quanto é que vou investir tem muito a ver com as métricas de negócio, que muitas vezes o cliente não sabe, por exemplo, quanto é que pode pagar por uma lead, qual é certas métricas que são importantes para esta análise e que também é nossa função fazer, não é? Esse trabalho, mas acima de tudo é mesmo isso, ou seja, explicar que é um jogo de longo prazo e que efetivamente as decisões vão ser tomadas com base nos resultados que vamos obtendo das campanhas e tudo que é o ecossistema digital. Portanto, tentas também ir buscar um bocadinho mais de contexto, mais informação para perceberes. Exato, sim. Eu lembro uma vez numa call, eu acho que tudo tem que ser bem explicado, nós não podemos desistir rápido das pessoas, não é? Essa parte que eu vejo aí, quando eu trabalhava nesta parte comercial, mas acho que também é uma coisa que eu já trago minha de professor, não é? De educador, de ter paciência para explicar as coisas. Me lembro uma vez que estive numa reunião e a determinado momento na reunião, portanto, ainda estava na parte da prospecção, enfim, a pessoa, precisa de ajuda, então estávamos na conversa e a determinado momento a pessoa diz-me assim, Roberto, mas olha, eu nem me importo, aquela tal conversa, nem me importo investir 200 ou 300 euros em anúncios desde que isto me traga resultados. E eu assim, olha, 200 ou 300 euros, então se calhar nós não somos a agência certa, não é? Especialmente estávamos no início, nós não podemos aceitar clientes muito pequeninos. Olha, não somos a agência certa por este motivo, A, B, C e tal, mas olha, no teu negócio tem potencial neste sentido, tu estás agora numa altura de maré alta, o teu negócio tem vindo a crescer, tens aqui um histórico muito favorável, não sei o quê, e se investíssemos este tipo de valor, 1.500, conclusão, esse cliente acabou por, ele estava a pensar 200 a 300 euros, avança mais anúncios, estás a ver? Portanto, era o que ele tinha a investir para marketing, e esse cliente acabou por, só de avança, pagar-nos 2.000 euros. Certo. Porquê? Porque eu expliquei-lhe todo o processo. Não é? Sem fazer nenhuma falsa promessa, mas explicar-lhe, e ele já tinha um contexto muito interessante, uma marca bem consolidada e tal, de como é que as coisas poderiam acontecer, mas sempre nesse risco, não é? Como tu dizes, acho que essa analogia aí da bolsa é muito interessante, que o S&P 500, não é? Está a crescer há não sei quantos anos. Quem me garante que eu agora invisto hoje, logo na altura em que eu vou investir, não vai cair, pode acontecer. Exato, que não vai cair, exato. Não é? Mas o histórico ajuda, não é? Mas nada garante que vai. Então às vezes essa questão de nós não desistirmos tão rápido das leads e ser nossa obrigação de educar as pessoas nesse sentido, ou pelo menos nos mostrar um ângulo que se calhar elas não estavam tão conscientes disso, não é? Que foi esse trabalho que eu fiz com esse cliente na altura, e era um cliente que se calhar outra pessoa menos paciente diria assim, que tipo, por esse valor então não trabalho, e fim de conversa, e tchau, adeus, e fim de call. E perderia esse cliente. Né? Portanto, muito do teu trabalho também é este de
ter esta, pá, também, tu agora tu estás a trabalhar há 3 anos, portanto, tu hoje tens uma facilidade em vender o nosso serviço que não tinhas há 3 anos atrás, portanto, esta genica de conhecer também o serviço em si, as dificuldades, a realidade que é, porque também a área comercial muitas vezes tem que perceber a parte operacional, não é? De certa forma perceber ou comunicar com a área que está a fazer a operação para perceber também muitas das dificuldades que muitas vezes essa parte operacional apresenta e que é a realidade, exato, porque, por exemplo, até podia vender um bocadinho essa realidade, é rápido, e a área operacional sabe que isso não é verdade, não é? Pois. Então é importante também a área comercial perceber muito bem a operação, qual é que é a dificuldade com o cliente, que a pessoa operacional tem, para depois também dar um contexto mais real do serviço, não é? Sim. Porque também é mau vender uma coisa que depois, a nível operacional, ela não vai se realizar. Sim, imagina, tu és a pessoa que hoje, por exemplo, no nosso contexto da gente, tu não sabes fazer anúncios, mas tu é importante saberes o processo, o que é que pode dar os anúncios dentro de uma empresa, não é? Porque se tu dás numa chamada comercial, muitas das perguntas do cliente, tu disseres, mas isso eu não sei, tenho que perguntar ao meu colega, mas isso eu não sei, provavelmente tu não vais passar confiança e não vais vender o serviço. Exato. Mas se tiveres uma visão, não a visão técnica, aquela visão micro, não é? Mas uma visão muito mais de cima de como é que as coisas funcionam, tu vais conseguir dar respostas muito mais alinhadas, não é? Sim. E dar segurança ao cliente de que realmente ele precisa dos anúncios, ou de uma landing page, ou de um sistema qualquer, de uma automação qualquer e por aí fora. E eu acho que também vais ganhando muito essa maturidade de perceber estrategicamente o que é que o negócio precisa. É como referiste, eu realmente não sei fazer as campanhas, mas eu sei olhar para um negócio e dizer, ok, o teu negócio precisa de fazer isto, ou precisa de fazer aquilo, ou pode investir mais daqui ou neste sentido. Isso também é muito importante, mas também ganhei essa consciência e todo esse conhecimento, porque lá está, porque foram 3 anos, também ouvir quem está também a fazer e perguntar também, e interessar em perceber, olha, mas porquê que faz isto e porquê que faz aquilo, e também é muito da responsabilidade da área comercial tentar perceber como é que funciona o serviço. Claro. Acho que é mesmo muito, muito importante. É isso mesmo. A mim é uma coisa que me deixaria muito desconfortável, era eu estar a vender uma coisa que eu não entendo. Exato. Acho que esse deve ser um pilar importantíssimo, não é? A pessoa ter vontade, tipo, o meu papel é vender, certo, mas eu quanto mais entender o que é que os meus colegas fazem na entrega, melhor eu vou conseguir aconselhar o meu cliente e até perceber se é cliente para nós ou não, ou até os limites, tipo, se é um cliente interessante para o nosso negócio ou não. Ou não é? Exato. Então isso aí acho que é fantástico. Normalmente malta que imagina, freelancers, agências, eles não têm muito esse problema, porque eles são o comercial e são a operação. Portanto, se eles não souberem responder a isso, o que é que vais saber, não é? Aí é um problema. Mas em estruturas maiores, e principalmente com departamentos comerciais maiores, isso pode de facto ser um problema. Deve haver muita gente que não está assim tão interessada em como é que depois as coisas são entregues. Tipo, eu estou aqui para apresentar isto. E estão presos a um script e por aí vai, sabes? Sim, é uma das coisas que me faz um bocado de confusão também nos processos comerciais, é muito os scripts e toda a lógica que tens que seguir. Porque, para mim, é um bocadinho a minha opinião, como comercial, tu estás a falar com uma pessoa e o script às vezes não se vai adaptar. Claro que podes ter ali algumas nuances em que tu sabes que vais seguir uma lógica, não é? Mas acho que ter um script e seguir uma coisa montada, para mim não é algo que seja interessante, porque a dificuldade ou a conversa que vais ter com aquele cliente é diferente de outro. Tens de ser flexível, então, não é? Tens de ter um bocadinho ajustar e não ser, lá está, ligado a uma coisa super... Não tem que ser, tem que fazer a pergunta 1 e depois a pergunta 2. Sim, a pergunta 2, exato. Mas se tu pensares, na verdade, tu tens um script, isto é, há certos pontos que tens sempre que passar, não é? E sobre aqueles pontos ali, depois a forma como tu vais saltar de um para o outro e essa flexibilidade que às vezes vais ter de explicar ou de voltar um passo atrás, ou sei lá, às vezes até, olha, já tenho contexto, esta pergunta já nem é preciso fazer, outra, depois isso já é mais aquela genica. Natural, não é? Já acaba por ser mais natural. Mas eu penso assim, imagina, eu hoje estou num papel de decisor, não é? De gestor de equipa. A mim deixar-me desconfortável se fizesse assim, nós não temos tipo de script de todo, estás a ver? Porquê? Agora no papel da cabeça do gestor, que é, eu estou muito dependente então da qualidade individual, e se amanhã eu quero pôr outra Beatriz, eu tenho um problema se eu não tiver um SOP, estás a ver? Se eu não tiver um esqueleto que havia sempre passa. Agora, claro, se tu mudares o esqueleto a mim, a ti, ao Pedro, a quem for, a pessoa, não é? Cada pessoa vai olhar para aquele esqueleto e vai fazer de uma forma diferente. Exato, não é? sim.
Mas há pontos fundamentais que não podem ser saltados dentro daquilo que é sim. o script de vendas para aquele determinado serviço. Não é? Concordo, ou seja, tens que sempre ter esse script para te guiar e porque O realmente... esqueleto. Não é? Exato, depois a flexibilidade e aquela genica que estamos aqui a falar. precisas dessas perguntas para qualificar, não é? Certo. E não podes simplesmente chegar e freestyle porque não é assim que funciona, porque depois vais acabar a reunião e não vais ter as informações que precisas porque não tens esse script. Certo. E isso é mau, não é? Como Exatamente, disseste, é isso muito mesmo. mau porque tu, como decisor, vais pensar: será que o meu comercial perguntou aquele ponto importante para agora tomar esta decisão, não é? Da proposta, por exemplo. Então, concordo totalmente, só não concordo, lá está, mais com aquele script extremamente. Exatamente, rigidez, acho que deve ter... pouco humanizado até, não é? Parece que estamos ali a falar com um robô. Parece que estou a falar com um chatbot. Mas é super importante os processos e scripts e ter o contexto lá. Sabes que essa parte nos freelancers, Bia, era uma cena que me acontecia muito e pá, a mim deixava-me possesso. Imagina, ao início não é que não vá, só dá de borla, não é? Mas ao fim de um tempo de mentoria, a pessoa vir com essas questões, a mim deixava-me possesso. Que era o quê? Que era muitas vezes, eu auxiliava isto com os meus mentorados, com os freelancers, lá dentro do processo para o lance, que era: olha, Roberto, tenho aqui uma proposta para enviar para um cliente e tal, ajuda-me a fazer a proposta. A primeira coisa que eu fazia, sempre, é perguntar o que é que tu vais fazer e qual é a necessidade do teu cliente. Não é? O que é que vais fazer ao certo? Estás a orçamentar o quê? É design, é uma campanha de anúncios, quanto é que o cliente vai investir? Tipo, tens que ter estas informações para criares um orçamento. Exato. Não é? Tipo, se eu não sei o que é que eu vou fazer, como é que eu vou orçamentar uma coisa que eu não sei o que é que eu vou fazer? E quando eu perguntava muitas vezes isto às pessoas, elas diziam: tenho que enviar uma proposta para o cliente X, tem um restaurante e não sei o quê. Pá, o que é que tu vais fazer? Ainda não pensei ao certo. Tipo, foda-se, estás-me a perguntar um preço de uma coisa que tu não sabes o que é que vais fazer? Não sabes. Estás a ver? Certo. Quanto é que o cliente está disposto a investir? Essa parte não perguntei. Pois. Mas qual é a principal necessidade do cliente? Eu acho que... Tu achas que? Certo. Tipo, não é? Como é que tu sais de uma chamada comercial, não é? Sem tu teres clareza qual é que é a necessidade do teu cliente e os recursos que ele tem e tu veres já o filme todo na operação. É impossível. Certo, porque muitas vezes eu também acho que a pessoa liga e por falta também, lá está, desse processo, desse script, não leva que, ok, eu tenho uma missão, é um bocadinho assim, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo com esta chamada, que é, no final, eu sair com estas informações. Muitas vezes no dia-a-dia a pessoa vou só falar, perceber, mas não tem esse, lá está, mais uma vez, não tem esse processo, não tem esse script, e por isso, como não tem isso, não consegue então ter uma conversa com uma finalidade, só simplesmente vai e fala qualquer coisa. E fala e deixa assim na conversa, e a pessoa pareceu altamente, mas no final não tens o contexto, nem tens a informação. Que realmente precisas para seguir em frente. Exato. E é possível tu apresentares uma proposta sem teres contexto. Sem ter um bocado de contexto. Tu quando, no teu caso, por exemplo, quando já passas mais para a equipa, tipo, a elaboração de proposta, já tens muita clareza, tipo, olha, o que é que este cliente precisa, se vamos mais para Google, se vamos mais para Meta, se precisa de landing page, portanto, essa parte aí, não é, que tu tens, portanto, tu corres sempre isso aí, tu levantas as necessidades do cliente, sabes ouvir, com base na tua experiência também, tu própria já consegues aconselhar se é mais para um lado, se é mais para o outro, não é, em termos de redes, daquilo que a gente vai servir, e depois com a equipa é afinar os detalhes, não é? Mas se tu me bens, Roberto, precisa de ajuda para fazer proposta, o que é que a pessoa precisa? Eu não entendi muito bem, tipo, não dá. Exato, mas a verdade é que isto parece uma coisa toda estar a falar, mas isto, eu acho que era dos problemas na parte comercial que mais ouvia. E me deixava processo que eu pensava assim, tipo, se esta pessoa, se eu ouvisse a falar ao espelho, ela percebia que ela não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Ela está-me a pedir para mandar um valor para uma coisa que ela própria não sabe o que é que vai fazer. Não sabe o que é, sim. E depois é tipo, não é? Tipo, 400, é muito ou é pouco? Para quê? Exato, não tem a visão, não é? Exato. E depois o que é que acontece? A pessoa sabe que do outro lado existe alguém com uma necessidade, sabe que ela consegue fazer muita coisa com marketing digital, manda um preço à toa. E depois muitas vezes o que acontece é que não vai ser lucrativo, não é? Exato. Porque eu achava que ia trabalhar 10 horas por mês ou 10 horas por semana e afinal é o dobro, é o triplo, é o quádruplo e temos um problema. E muitas vezes também porque essa pessoa vai comprar outras propostas e vai dizer, mas esta, por exemplo, cobra 400 e esta cobra 1000. Porquê? Sim. Qual é o diferencial? O que é que isso é uma coisa que te acontece muito, Bia, porque estás-me sempre a reportar e dentro das nossas conversas que isto acontece-nos muito mesmo, de clientes em proposta dizer-nos, tenho 3, 4, 5 propostas e a vossa é mais cara. E mesmo assim tu consegues fechar. Qual é o segredo para fazer isso, Bia? Sim. O cliente tem 5 propostas, diz-nos que a nossa é mais cara e mesmo assim tu consegues fechar o cliente. Sim, eu acho que é a percepção de valor que tu crias no cliente, porque
ok, eu vou pagar 1000 ou vou pagar 500, mas eu percebo que aquela proposta e que aquele serviço me vai entregar 20 vezes mais valor do que o outro, aí já está ou seja, a tua mentalidade, a tua escolha está feita, não é? Ou seja, a pessoa não vai pelo preço, mas sim pelo aquilo que é o entregável e pelo aquilo que ela espera também que seja. Ou seja, por lá também é um bocadinho de responsabilidade, porque também sinto essa pressão de, ok, efetivamente temos um serviço mais caro, por isso a nossa entrega também tem que ser muito melhor. Claro. E isso, eu acredito fielmente nisso e é algo muito importante, mas comercialmente também é isso. Recebo efetivamente muito esse comentário e nunca devemos deixar de, porque é que ele faz mais barato, não é? Não, este é o nosso serviço, esta é a nossa entrega, por isso este é o nosso valor e se tiveres confiança para passar isso, é o sucesso. Achas que esse é um dos pilares da questão da confiança? Super, porque imagina, ao super. início eu acredito que tu se calhar tremias um bocadinho mais nessa Sim, questão sim. e hoje, te imagina, a postura com que eu vou responder isto ao cliente é fundamental para ele entender realmente o porquê que ele vai pagar mais face a outro lado qualquer, não é? Sim, sim, super, ou seja, eu tento entender, ok, porque que este valor, não é? Porque que nós vamos cobrar este valor, qual é a entrega que nós vamos então dar ao cliente e com base nisso eu tenho que estar confiante para, sim, vamos cobrar este valor, mas porquê? Porque este valor, qual é o resultado que nós vamos gerar? Se calhar trazer muito benefício para cima da mesa, não é? Sim, se calhar esse valor não é assim tão caro, não é? Ou seja, o caro acaba por ser relativo, não é? Exatamente, boa. E acho que é essa a confiança que tens que passar. Sim. Boa. Olha, indo agora aqui mais para o final da nossa conversa, Bia, estrutura da chamada, falamos um bocadinho sobre isto, vamos falar sobre, e quando o cliente, as objeções do cliente, não é? Portanto, nesta lógica aqui tenho 5 propostas, mas quando o cliente te diz diretamente está caro, para onde é que vai a tua cabeça logo? O teu chip? Sim, o que é que eu tenho que dizer a este cliente? Está caro é porque efetivamente ele não entendeu a percepção, ou seja, não tem a percepção do valor que vai ser entregue, claramente, quando diz, está caro em comparação a quê, não é? Ou seja, porquê que está caro, não é? Será que eu não expliquei bem qual é o resultado que ele pode extrair com o nosso serviço e efetivamente o valor acaba por não ser uma objeção, não é? Então eu tenho de perceber, quando ele me pergunta isso, eu penso logo, eu não me expliquei bem, eu não fiz entender qual é o nosso, ou seja, o entregável. Sim. Isso para mim é logo a primeira coisa que me vem à cabeça. Ou o benefício do entregável, exatamente, não é? Eu tento sempre perceber porquê. A amplificação do benefício. Exato. Portanto, ele está a olhar para o custo. Não é? Sim. E nessa balança ele acha que o custo é maior que o benefício e portanto ele vai achar que está caro. O que tu vais fazer o custo, não há muito a mexer, é o que é. Eu só tenho que fazer com que aquilo que é a percepção dele de benefício seja muito maior superior do que o custo, para que ele no final desta chamada entenda que trabalhar comigo é benéfico para ele. Sim, trabalhar comigo é inteligente da parte dele. Da parte dele, sem dúvida. Porque concordas comigo, se nenhum cliente fecha um negócio se achar que está caro. Sim, vai se sentir enganado, não é? Claro, vais a ser o mesmo serviço, porque é que eu vou fechar contigo que és mais caro, não é? Ou seja, tem que existir mesmo essa percepção de uma forma geral, de valor, está caro. Exato. Então um bocadinho eu olho sempre para, ok, o que é que eu não expliquei, não é? O que é que não passou, não é? E é um bocadinho então tentar esmiuçar um bocadinho essa ideia com o cliente, fazer as perguntas certas e tentar contornar essa objeção. É uma das principais. Sim. Bia, diz-me outra coisa, no teu trabalho, no teu dia-a-dia, quais é que são as principais métricas pelas quais tu te baseias? Então, eu baseio muito pelo número de reuniões também que tenho. O foco é esse, é o número de reuniões, sim, não é? número de reuniões, porque eu penso assim, quantas mais pessoas eu falar e também o número de propostas, muito no nosso serviço, não é? Porque quantas mais propostas eu enviar, porque quando envio proposta é porque já é qualificado para o nosso serviço, então significa que já é uma lead qualificada, quantas mais eu enviar melhor, não é? Porque estou a atingir os meus potenciais clientes. Taxa de conversão também é a métrica para mim muito importante, pelo menos na área comercial, perceber, ok, estou a ter uma boa taxa, o que é que está aqui a faltar, porque é que eu não estou a converter, e acima de tudo também o ticket médio, porque parece que não, mas é interessante fechar tickets também, que são relativamente interessantes, não é? E acho que acima de tudo também é um trabalho muito comercial, fechar tickets interessantes e olho se calhar para essas 3 métricas, ou seja, o número de reuniões, de propostas enviadas, taxas de conversão e talvez também os tickets médios. Para mim, quando eu olho para o teu trabalho, a métrica principal para a qual eu olho, a maioria das pessoas que vai achar que é fechar clientes, mas não, é mesmo número de reuniões. Porque a gente sabe que fechar clientes depois é uma consequência. Se tu não fizeres reuniões, tu não fechas clientes. E depois para o marketing, não é? Imagina, a equipa de marketing, não é? Onde eu lá estou também, não há uma cobrança de
malta, não estamos a fechar clientes, não é? Portanto, não é essa cobrança. Há a cobrança de se não houver leads. Aí é que temos um problema. Sim, então, sim. a KPI principal da equipa de marketing é volume. Nós temos que meter leads. Sim, sem dúvida. E depois dessas leads é perceber se o rácio está dentro da média, porque se de repente nós metemos muitas leads e depois tu não tens tantas reuniões, não é? Portanto, há a tal qualificação. Exato. Não é? Portanto, já temos médias e de repente subimos o volume e a qualificação baixa, temos um problema no marketing também, temos que ter essa consciência. Não é? Mas o marketing é focado em gerar volume, comercial, focado em fazer reuniões, porque depois nós sabemos aquilo que temos para vender, não é? E nós temos também as nossas médias, nós sabemos que não vamos conseguir servir toda a gente com quem vamos reunir ou com quem nos pediu contacto ou o que é, mas nós sabemos que temos as nossas médias, as nossas proporções e que em média a cada 100 nós vamos ter aquele número de conversas taxa, e aquele número de clientes fechados, porque fechar clientes é meramente uma consequência. Principalmente com os freelancers, acontecia muito a malta lidar muito mal com o não, sabes? Às vezes, tipo, o pessoal, tipo, epá, vou mudar a minha forma de prospecção, a minha abordagem, a forma como estou a recolher leads e o quê? E eu às vezes falo, então, porquê? Epá, tive 3 leads, uma não me atendeu, reuni com as outras 2, mandei proposta e ninguém me respondeu. E a malta, tipo, estás a ver, tipo, 3 leads, o volume, levei, um ignorou-me, os outros 2 não me responderam ainda, ou, enfim, ou disseram que não, e eu agora já vou mudar tudo. Portanto, muita gente tem um problema em lidar com o não, estás a ver? Lidar com o não para ter uma coisa normal, ou devia ser, não é? Sim, ou de alguma forma, imagina, sei lá, tu ouves quantos nãos por mês? Se olharmos para o número de leads que passamos, não é? E aquelas que nem sequer chegam a falar contigo. Sim. Eu acho que o não é uma parte muito importante do processo comercial, porque permite também perceber, ok, se ele não me escolheu a mim, porque também às vezes o não acaba por ser muito não no primeiro contacto, mas já no final mesmo também, não é? De escolha, não é? E eu tenho que perceber porquê, ou seja, porquê que vai escolher outra solução? É mais barata, é diferente, é completa, porque também é muito interessante para a área comercial perceber porque é que aquele cliente não fechou. Há uns anos, ou seja, nos primeiros tempos, ou nos inícios, eu dizia, ok, obrigado, olha, pronto, tudo certo. Agora eu tenho de perceber porque que não avançou com a nossa solução. Porque ou seja, nós não entregamos o serviço que ele pretendia, se calhar encontrou outra agência que coloca mais serviços, não sei. Ou seja, o que é que falhou para que numa próxima eu consiga se calhar ter uma postura ou melhorar também nesse sentido. Então acho que não é uma oportunidade e não, ok, não vou fazer mais, vou mudar. E outra coisa que falaste, que é o volume, não é? Ou seja, acho que tens que procurar validação também, não é? Ou seja, não é fazer 3 e vou mudar o meu processo se ainda não o validaste, não é? Sem dúvida. Mas a malta desanima rápido. É isso. Validar primeiro com volume, só validas com volume, com muita lead, com muito feedback e depois sim tomas a decisão de se faz sentido mudar aqui alguma coisa ou não. Sim, fantástico. Olha, última pergunta para fecharmos, Bia. A tua função tem evoluído muito ao longo dos tempos, mas especialmente aqui no último ano e meio, vou dizer assim, a questão da inteligência artificial e até a própria tecnologia, as ferramentas têm aparecido aqui para te auxiliar no teu trabalho, aceleraram aqui muitas coisas. Eu até vou dar um caso e depois vou-te fazer esta pergunta da importância da tecnologia no teu dia-a-dia hoje, no teu processo comercial, mas eu vou dar aqui um exemplo à malta de uma cena que a Bia também trata das minhas leads Roberto Cortês, então, sei lá, quando a malta pede orçamentos para palestras e formações e tudo mais, eu passo para a Bia, não é? Portanto, a Bia que depois faz essa, vamos dizer assim, filtragem, faz essa curadoria, percebes orçamentos, necessidades e tudo mais, para depois me trazeres de volta, para ver se faz sentido ou não a gente fechar. E aqui há uns tempos, uma das últimas palestras que nós fechamos, tu mandaste-me um relatório que eu fiquei parvo com aquilo, assim, mas isto veio de onde? Foste pesquisar, foste fazer não sei o quê. Basicamente foram tipo 3 páginas de relatório onde tinha lá, gente, literalmente tudo o que eu precisava para tomar a decisão se vou ou não vou fazer a palestra, quais eram os riscos para mim de fazer ou não fazer. Tipo, eu olho para aquilo assim, eu vou dizer assim, tu tinhas a decisão quase tomada por mim, ali no relatório, estás a ver? Como as perguntas e mesmo a própria IA, com o contexto do nosso negócio, a analisar a tua chamada e as respostas que me dizem, aquilo já estava lá quase que a tomada de decisão de tipo, Roberto, deves ou não deves fazer esta formação, e se decidis sim, quais é que são os riscos e as consequências e whatever, e se decidis que não, o porquê e tal, e eu achei aquilo mesmo maravilhoso. Sim. E eu passei assim, eu até te perguntei, o que é que estás a usar nas chamadas me trazer isso? Queres falar um bocadinho sobre isto, ferramentas e até mesmo esta dinâmica da IA no teu trabalho? Da IA, sim.
efetivamente a IA tem vindo a ser excelente em todas as áreas, eu acredito, mas efetivamente na área comercial tem ajudado muito, mas mesmo muito, ou seja, se calhar o que há uns anos atrás vários comerciais faziam, hoje em dia com a IA podem se focar mais em fechar o cliente, ou seja, no foco do cliente e não tanto no foco na operação para fechar o cliente, acho que é um bocadinho assim que podemos falar. Tenho usado muito então a nível de ferramentas, eu acho que o mais importante é ter também um CRM, acho que é o ponto assim fundamental quando trabalhas principalmente geração de leads, e a partir do CRM hoje em dia também tens muitas soluções interessantes no mercado e podes também criar automatismos e tudo mais. Tenho usado também algumas ferramentas de transcrição de reuniões comerciais que me ajudam. Escusa estar a tirar notas, não é? Exato, escuso de pegar no e papel. Focas na pessoa. Exato, e foco na conversa e nem estou preocupado tenho que apontar esta informação porque tenho que ouvir. Não, aquilo fica gravado e depois imagina, o que eu acho super interessante é conseguires fazer muitas reuniões e, por exemplo, vais apresentar a proposta passado algum tempo, uma semana, tu já não te vais lembrar do que falaste na semana passada porque já tiveste mais 10 reuniões. Então, o interessante aqui é que fica gravado. Então, tu podes a qualquer momento pegar na transcrição, colocar numa IA, o ChatGPT, algo do género, num assistente que podes treinar e perguntar, olha, o Roberto disse alguma coisa sobre isto, ou perguntar alguma coisa específica que tu queres relembrar da tua reunião. Então acho que isso é mesmo fantástico e por isso também podes fazer propostas muito mais personalizadas, criar ali já no cliente, olha, estas são as tuas principais dores porque analisaste isso na reunião, através da IA também. Então acho que isso é mesmo incrível, tu conseguires criar cada vez coisas mais personalizadas, entenderes melhor as objeções do teu cliente, porque lá está, porque a IA permite isso através então de transcrição. Fica tudo gravado, tudo registado. Exato, não é hoje em informação dia perdida. Muitas soluções, seja para tu reuniões... usas o Upload, não é? É isso, uso o Upload para reuniões mais presenciais, para pessoas que fazem um trabalho comercial mais de contacto direto, não é? Sem ser online. A nível online uso o TLBB também, que é uma solução fantástica, também tem a IA já incorporada para tu conseguires interagir. Uso também então o ChatGPT, tem um assistente que literalmente está treinado para ler todo o transcrito. Exatamente. E também agora uso também o Claude, não é? Numa ótica também de já só de chat para já, mas que me ajuda muito nesses relatórios e tudo mais, que eu dou-lhe um contexto muito específico e também uso humanos para análise mais de negócio, quando quero levar... Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Investiga tudo sobre esta empresa. Exatamente, ou seja, quando vou falar com um cliente eu já quero levar informação. Então muitas vezes os humanos que me ajuda muito nesse sentido, a fazer essa pesquisa e buscar fontes e tudo mais, e acho que isso hoje em dia é mesmo aquilo, o jogo, pronto, muda totalmente. A papinha cai-te toda ali e acaba por te trazer o suminho todo e depois tu tens muito mais. Há uns anos atrás tinhas que ir, não é? Ao Google, exato, não é? Tinhas que andar no literalmente Google. Procurar tudo. Hoje em dia a IA também consegue tirar conclusões, comparar outros concorrentes, ou seja, é mesmo surreal e acredito que áreas comerciais que não têm esta visão nos próximos anos, acredito mesmo que vai ser um desafio tremendo, porque efetivamente isso está a mudar muito nesse sentido. Olha, e para fecharmos, acho que fechamos com um perguntador, que é aquela pergunta que estou a fugir do script, estás a ver? Mas aquela pergunta que muita gente coloca, não é? De tipo, a IA vai matar o teu emprego. Tu achas que a IA vai matar o teu emprego, ou que pode matar o teu emprego, se tu me puseres a pau? Porquê? De todo. Eu acho que a IA me permite uma coisa muito importante, pelo menos no meu trabalho comercial, que é o foco no cliente, o foco na pessoa. Aliás, a IA é o que permite realmente isso acontecer, que na área comercial é o que interessa, que é focar-te no teu cliente, focar-te na pessoa. E a IA vai literalmente potencializar todo esse processo, ou seja... Os teus resultados, os teus no final, resultados, no final é sobre isso. Tu com IA és mais forte, é isso, não é? Super mais forte. Então eu acho que vem, literalmente, permite-me focar naquilo que é importante na operação comercial, que é o teu cliente, focar no cliente. Por isso, para mim, isso é literalmente uma vantagem e de toda uma desvantagem. De todo. E tu achas que esta questão de... Porque imagina, há determinados departamentos comerciais que estão totalmente automatizados com IA e são chamadas automáticas a fazer e tudo mais, e depois é uma questão de conversão, não é? Às vezes é uma questão de volume e conversão, às vezes é tipo atirar o barro à parede e se alguém comprar, comprou. Tu achas que essa questão aí da humanização, tu sentes que tipo, pá, quando eu consigo falar com a pessoa...
é logo outra coisa. Portanto, achas que isso aí Sim. nunca vai ser substituído pela questão da IA? Sim, A Bia, eu do tipo- concordo que nunca vai ser substituído. Porquê? Porque no final do dia a pessoa gosta sempre de sentir que está outra pessoa a ouvir. Por muito que a IA também ouça aquilo que tu queres também explicar, nunca é aquela questão do sentimento humano. Eu acho que nunca vai ser substituído de todo, na Porque minha às vezes visão. as pessoas parecem uma pessoa no e-mail ou no WhatsApp, Sim. mais bruta, mais ríspida, mais Sim, seca, sim, sim, sim. e depois falas com a pessoa ao telefone e é uma pessoa totalmente afável, totalmente amável, Sim, e que parecia sim, que no WhatsApp nós nunca íamos fechar aquele negócio, mas depois pegaste no telefone, ligaste à pessoa, Sim, e ela é uma crias doce uma pessoa, e crias uma ligação. Exatamente, crias uma ligação com a pessoa, depois, lá está, crias empatia também a falar da tua vida pessoal, enfim, crias-se Sim. aqui muito uma ligação Que a IA não vai fazer a IA isso, nunca vai fazer não isso. vai meter com o não vai então- quebrar gelo. Tipo, Exatamente, então, foste para os teus exato. filhos à escola, É não é? mesmo isso. ou Eu também seja, fui levar os meus, espera, eu sou uma IA, não vai fazer Exato, isso. olha, hoje tive um acidente Sim. no meu O estava a ir para rapport, isso trabalho. chama-se rapport no processo Exatamente, comercial. sim, A é IA muito nunca vai importante. construir rapport, não é? Sim, não. Nesse possível. sentido, não. E eu acho que, lá está, vai ajudar sim o trabalho na parte mais então de operacional, na parte também de perceber aqui as necessidades do cliente e tudo mais, mas nessa ligação, Pois. não. Acho Isso é que substituível. isso na área comercial é por isso que de todo tenho medo que vai acabar com a área comercial, porque acredito que não vai acontecer. Bia, obrigado por este Obrigado, momentinho aqui. eu. Eu não sei quanto tempo é que estamos aqui. Isto era para ser meia hora, se calhar passou Sei, para uma hora e estamos cheios de fome. passamos Gente, a todos vocês que estiverem aí desse lado, deixem também aqui comentários no nosso YouTube, algum outro tipo de pergunta que vocês tenham para a Bia também, depois eu lhe passo. Do nosso lado, agradecer-vos aqui a vossa paciência e também a vossa presença desse lado. Foi a live número 144 das sextas-feiras ímpares. Fiquem atentos que a sexta-feira ímpar a próxima. Quando é que é a próxima? Deixa-me ver agora. Estamos no final do mês. E quando vir ao mês, às vezes muda aqui algumas coisas. A próxima é para a semana, dia 5 de junho. Sexta-feira, vai voltar a ser sexta-feira ímpar, portanto, do nosso lado, vemos outra vez para a semana. Beijinhos, abraços e obrigado, Bia. Tchau, e obrigada. fui. Bom fim de semana a todos.